Para o fim. Não, para o fim só começo. Muito boa tarde. Vou tirar a máscara, que acho que é permitido. Antes de mais, muito obrigado, Sr. Presidente, pelo convite para estar aqui hoje. Muito obrigado também, sei que já cumprimentei o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, provavelmente outros autarcas eleitos presentes também. Cumprimento-os a todos. Cumprimento em segundo lugar os meus colegas, arqueólogos das universidades, começando por que está na mesa por o Ricardo Silva, que reencontrei, com máscaras e tudo, já me tinha obliterado essa memória da Carta Arqueológica de Óbidos, onde quando participámos, quando os dois nessa aventura. E depois, evidentemente, na sala, os meus colegas, designadamente a professora Raquel Vilaça, da Universidade de Coimbra, e, por último, sem melindrar ninguém, mas não por menos, ao contrário, a minha grande amiga de longa estrada, Ana Margarida Ferreira, a quem imagino, com a professora Raquel Vilaça, tenha cabido, digamos, esta iniciativa de me trazer hoje aqui para este efeito. Sabendo elas, como sabem, que eu não sou especialista na generalidade dos temas que são tratados neste volume, como foi dito pelo Sr. Presidente, a minha praia, como se diz agora, é mais antiga, é uma praia fóssil, do Pleistocénico, do Paleolítico, e portanto, mas em todo o caso é verdade que, por força das funções que ao longo da vida fui chamado a desempenhar, designadamente ao nível do Museu Nacional de Arqueologia, como diretor e atualmente como presidente da Aliança Regional Europeia do ICOM, do Conselho Internacional dos Museus, que reúne quase meia centena de países, do Atlântico aos Urais e para lá, da Europa até, é o sentido Unesco, do Grupo Europa, que inclui Israel, por exemplo. Bom, nessa perspectiva, evidentemente, tenho sido forçado, se é que também não tinha a vontade de o fazer, de alargar horizontes, não só no sentido cronológico, por outros períodos cronológicos, como de problemáticas ligadas a todas estas matérias. E, de resto, foi muito nesse sentido que o repto da minha amiga Ana Margarida me foi lançado. Evidentemente que é apresentar um volume e, portanto, algumas referências, ou melhor, as referências ao conteúdo do volume e aos artigos que o constituem são feitas, terão que ser feitas, mas ao contrário do que é de se fazer sem apresentações, pelo menos a mim parece que se deve fazer umas breves palavras sobre cada artigo, comentando, dizendo alguma coisa sobre cada um. Procurarei antes retirar algumas ilações de caráter mais amplo sobre questões que possam interessar mesmo a não arqueólogos, não é? Portanto, simplesmente a quem se interessa por património, por cultura, portanto, de âmbito mais geral. Vamos ver se sou bem sucedido dentro de uma meia hora, um pouco mais, que possa ter para este efeito. Então, eu começaria por dizer que, de facto, o volume que temos perante nós, que têm perante vós, eu fiz toda a análise dele em digital, em suporte digital, e devo dizer que não é o que me agrada, mas tinha que ser, obviamente, para poder preparar adequadamente esta intervenção. Eu ainda sou da geração de que gosta de livros em papel, e é a primeira nota que eu faço, é felicitar a Câmara Municipal, felicitar os responsáveis do Museu e do Departamento de Cultura da Câmara por continuarem a acreditar e a editar em papel. E já folhei o volume, entretanto, ali fora, e é de uma qualidade absolutamente notável, não é? Notável. Eu já o tinha visto ao nível digital, mas agora o vejo em suporte físico papel. Nada substitui o papel. E começaria por esta reflexão, como digo, entre as várias que ultrapassam o nível da apresentação estrita de artigos, nós vivemos, e dizem-nos isso, e que certamente com bondade e com razão, vivemos um mundo digital. E até agora, neste PRR que estamos a iniciar, há uma verba, e a Europa que orienta-se para a promoção das competências digitais. Excelente, excelente. Ao nível do ICOM, do Conselho Internacional dos Museus, eu sou dos que mais defende a dimensão digital nos museus, no sentido dos equipamentos digitais nos museus. Mesmo não sendo já diretor do Museu Nacional de Arqueologia, mas ainda não estando reformado e, portanto, sendo técnico do museu com muita honra, com muito orgulho, arqueólogo do museu, técnico do museu, ainda temos, porventura, não sei se haverá outro museu nacional que tenha, talvez municipal tenha, porque os museus municipais, infelizmente para o país, neste momento estão melhor do que os museus nacionais do Ministério da Cultura. Devo dar esta nota e começa logo por a casa em que estamos, não é? Que é notável, é notável. Peço desculpa, a minha conversa pode ser parecer um pouco caótica porque me desvio do meu guião, mas acho que estou entre amigos, muitos, como digo, de longa data e numa casa que me emocionou muito
quando na década de 70 a visitei pela primeira vez com a Isabel Pereira, minha grande amiga, e com o Fernando Lenhas, com o arquiteto Fernando Lenhas. E marcou, é um museu que marca toda uma geração. E não há nenhum museu nacional feito de raiz, exceto os Coches, o Museu dos Coches, que curiosamente nós dos museus não o queríamos, o que é quase uma coisa absurda. Como é que pode haver isto, não é? Exceto o Museu Nacional dos Coches, que foi feito contra a vontade da generalidade das pessoas que trabalham em museus, e em cultura, e em património, e em arqueologia, etc. Exceto esse, o Estado Central não fez nenhum outro museu nacional. Portanto, estamos perante museus como este ou o outro em Lisboa, anterior ainda, como digo, também ao 25 de Abril, do Museu Nacional de Etnologia, que são os únicos museus, de facto, de arquitetura moderna, pensados, concebidos de raiz para museus, feitos um ao nível local e outro ao nível do Estado Central, mas antes de 74. Não é? Portanto, a situação dos museus e eu dizia isto porque o digital faz muita falta nos museus, como faz falta no mundo em geral. Eu promovi para o Museu Nacional de Arqueologia a aquisição do que poderá ser hoje em dia nos museus nacionais, como digo, porque tem pouco, um equipamento de muitas dezenas de milhares de euros de scanning digital ao nível do 0,2 do milímetro de curvas de nível e, portanto, até moedas, etc., se vê melhor, num certo sentido, e se podem estudar, sobretudo, melhor na representação digital do que no original. Tudo isso faz falta, mas não substitui os originais. Não substitui os originais. E a questão não é só uma questão, digamos, racional, do ponto de vista de apego, é sobretudo uma questão emocional, mas emocional no sentido de cidadão e democrático. O mundo, ai do mundo, que será admirável e novo, para utilizar o Huxley, o Aldous Huxley, que já aí antecipava, há 50, quase 50 anos, esse mundo. Ai do mundo em que as pessoas que somos nós, e que somos analógicos, e que nos queimamos com o fogo, e que nos molhamos com a chuva. Ai do mundo em que nós nos deixemos de ter afeição e vontade de contacto direto com a realidade. Porque esse é o mundo da opressão, é o mundo do domínio, de quem quiser criar realidades alternativas. Não há nada mais, dizia o Camões, desde os tempos do século XV, XVI, que se dizia o Camões que a experiência é a mãe de todas as coisas. Não há nada de mais educativo na vida do que confrontarmos com a realidade. E quando, por força do digital ilusório, nessa dimensão perigosa e ilusória, nos possam querer vender, nós pensarmos que basta vermos... o Humberto Eco tem um livro notável. O Humberto Eco tem um livro notável que é a Viagem ao Hiperrealismo Americano. Também já tem décadas. Portanto, nada disto, os pensadores, muitos dos grandes pensadores do nosso mundo já o pensaram antes. Nada disto é de agora. E nessa viagem ele conta uma viagem que fez pela América Profunda, onde viu, eu agora cito cor, não é? Tipo uma dúzia ou mais de últimas cenas de Cristo do Leonardo, reproduzidas em neons, em cera, em relevo, em tapeçaria, nos mais variados suportes, grandes, e cada uma apresentada como melhor do que o original. E um até dizia, você vai ver aqui a última ceia de Cristo de uma tal forma que já não vai ter vontade de ver o original. Ora, isto é tudo o contrário dos museus. Nós, os museus, somos chamados, e isso me liga logo ao primeiro texto notável do volume, que é o do nosso colega da Universidade Complutense de Madrid, o Gonçalo Ruiz Zapatero. Os museus, como a arqueologia, diz ele, mas eu largava e dizia aos museus, são certamente chamados no nosso mundo, quanto mais o digital progredir, mais os museus é chamado, e a arqueologia, porque é a ciência das evidências materiais, das pedras e dos cacos, são chamados a assumir-se como redes de resistência ao virtual, no sentido mau do termo, no sentido universidade alternativa, das fake news, daquilo tudo, do relativismo, não há bem verdade e não há mentira, é tudo mais ou menos. Não é verdade que seja tudo mais ou menos. Se nós nos sentarmos debaixo de uma pedra e a pedra for largada no ar, ela bate-nos mesmo. Há leis da física e há verdade objetiva. Bom, como veem, já fui por aqui
por caminhos que não é que não os quisesse ter, mas que me levaram a perder já algum tempo aqui nesta iniciativa. Portanto, é um volume que já foi, basicamente, nas suas características essenciais, apresentado pelo Sr. Presidente, 336 páginas, um volume muito respeitável, logo, nesse plano do número de páginas, que começa com uma mensagem do Sr. Presidente, depois a apresentação pelas editoras, depois tem 20 artigos que correspondem a 12 comunicações e 8 pósteres do Congresso, a que diz respeito, do colóquio a que diz respeito, que já foi referido pelo Sr. Presidente. Só faltaram 4 comunicações, o que também, desde logo, representa um êxito dos editores, porque nós todos sabemos como é difícil, depois de um colóquio, conseguir que os autores nos enviem a tempo os textos para publicação. Portanto, muitos parabéns logo à partida. E depois tem ainda a memória do Congresso no fim e um relato, digamos assim, à boa maneira dos antigos congressos, quando as atas tinham sempre isto e depois deixaram de ter, das excursões científicas realizadas. Uma a Santa Olaia, outra ao Dome da Carniçosas e outra ao Cabo Mondego. Dissecando um pouco isto e em alguns pontos de termo para questões mais gerais. A mensagem do Sr. Presidente é uma mensagem, diria, protocolar, inicial, mas que sugere-nos aqui um tempo que eu não vou desenvolver a propósito aqui, deixo um pouco mais para a frente. E já referiu de resto outra vez, os 125 anos do Museu Municipal Santos Rocha. E, portanto, remete-nos, fazendo as contas, para 1894. Não é? Aliás, o artigo, quase de uma forma poética, das minhas colegas, eu agora a memória, mesmo da Ana Margarida da Ferreira e da doutora Raquel Vilaça, começa poeticamente a evocar essa data de agosto, se não estou a erro, estou a dizer de cor, em que foi criado o museu, o dia concreto em que foi criado o museu. Não é nada de espicienda, não é nada, digamos, por acaso, que situemos em 94. Podia ser em 93, podia ser em 95, mas esta primeira metade da última década do século XIX é absolutamente crucial para o nosso país e para entender os museus no nosso país e a cultura no nosso país. Já regressarei a esta questão mais adiante, mas ela é pela primeira vez evocada no volume, na apresentação do Sr. Presidente, e eu não queria deixar de salientar isso. Depois há a apresentação pelas editoras. E cá está, eu disse agosto, não, 6 de maio, agora tinha aqui a nota, e o apontamento logo a seguir, não olhei para ele. 6 de maio de 1894, um domingo, foi quando se deitou a primeira pedra para o museu, nos novos espaços, quando se deitou a primeira pedra dos novos espaços do Conselho. E o colóquio comemora a fundação, precisamente, do Museu Municipal, fazendo jus e homenagem ao cidadão, eu cito as autoras, que fazem, as editoras, que fazem a apresentação, a homenagem ao cidadão de corpo inteiro, político e arqueólogo, demonstrando a vitalidade da disciplina arqueológica em torno das coleções museológicas e do território municipal. Arqueologia, museus, coleções, território. Vejam, temos aqui já uma tríada muito importante e muito atual. Ainda no próximo fim de semana estarei num colóquio em que o ICOM Portugal apoia também, em Castelo Branco, que se chama precisamente Museus, Municipalismo e Território. Não é? Portanto, estas ideias. Depois, elas apresentam, são 38 autores, já disse o Sr. Presidente também, não vou repetir, e dizem quais foram os painéis. Painel 1 sobre Santos Rocha, vida e obra, 3 textos. Painel 2, sítios e materiais arqueológicos, são vários textos. Painel 3, arqueologia e património industrial, 6 textos. E depois a mesa redonda final, coordenada por Ana Margarida, em que intervieram Ana Margarida Pérgolas, Maria Manuela Taíde, Pedro Miguel Calapés, José Manuel Brandão e Paulo Trincão. Já direi sobre isto, também qualquer coisa. Mas a primeira, e eu porventura neste resumo passei logo, porque o primeiro texto do substantivo, diria assim, do volume, é o que eu poderia chamar, e verão quando tiverem o volume convosco, uma lição. Uma lição de grande mestre universitário, que é o Gonçalo Ruiz Zapatero. Como já disse antes, já citei, de professor da Universidade Complutense de Madrid, que se chama, eu vou ler em português, fazer arqueologia, investigação, difusão e defesa do rigor e independência disciplinar. Logo um título destes é de nos pôr em sentido. E, de facto, é um texto notável. Eu estou convencido que, para além do interesse de todos os outros artigos, e cada um tem o seu nicho próprio de possíveis interessados, e alguns deles é muito ao nível local ou regional, este é, sem dúvida, um grande artigo para passar a fazer parte das bibliografias de qualquer cadeira de iniciação à arqueologia, em qualquer curso
português ou espanhol, porque ele está escrito em castelhano. É um artigo que eu muito me espantaria, e não devo dizer, e intimamente recriminaria, se no futuro eu não visse nas bibliografias das disciplinas universitárias de introdução à arqueologia. É verdadeiramente um artigo notável. Notável pelo texto e pelos conteúdos, pelos conceitos, já direi 2 ou 3 coisas sobre isso, mas notável também por ilustração. Um conjunto de quadros muito ricos, vê-se que feitos pelo Gonçalo Ruiz, portanto não por um designer, porventura, se há alguma única crítica a fazer, é que são quadros densíssimos, modelos, esquemas gráficos densíssimos, que trabalhados por um designer poderiam ganhar assim uma leveza maior, não, assim, obrigam-nos realmente a olhar para eles e a estar a estudá-los, os próprios quadros. Eu não acho nada mal isso, porque no registro em coloco, mas evidentemente no mundo em que vivemos, talvez um artifício gráfico pudesse beneficiá-los. Mas quanto ao conteúdo, que é o que interessa mais, ele faz no fundo, este texto é uma defesa da arqueologia e defesa da missão social da arqueologia nas sociedades contemporâneas. Ele começa por identificar 5 características de desenvolvimento recente nas últimas décadas da arqueologia. Primeiro, um avanço impressionante da investigação sobre as origens, da arqueologia, desde as origens até à contemporaneidade. Diria que a arqueologia se expandiu em todos os azimutos. Todos os azimutos. Isso coloca problemas de coesão e de coerência disciplinar. Segundo, a profissionalização. Eu não posso esquecer que, quando vim aqui nos anos 70, nos anos 80 também, pelo menos até ao início dos anos, finais dos anos 80, início da década de 90, praticamente não havia profissionais. Havia os professores universitários, claro, muito poucos comparados com o que são hoje. Mas tinham a sua missão ensino universitário, podendo ser e sendo também arqueólogos de campo, de terreno, de investigadores. Mas arqueólogos, no sentido de sua função só ser fazer arqueologia, sem ligação ao museu ou sem ligação a uma universidade, praticamente não havia. Havia muito poucos. A primeira experiência que houve, como sabem os mais conhecedores destas matérias, foi ainda no Marcelismo, portanto antes do 25 de Abril de 74, no Gabinete da Área de Sines, mercê da atenção e do especial cuidado que um dos engenheiros responsáveis pelo Gabinete da Área de Sines no terreno, nessa altura, teve. E que entendeu que não se podia avançar com aquelas fábricas, com aquele complexo todo, petroquímico, enfim, o complexo, como sabem, desse tempo, do final dos anos 60, sem primeiras prospecções arqueológicas. Como se chamava esse homem, que estava em Sines e que era o diretor de um departamento? Guterres. Hoje é secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. As coisas não são por acaso que acontecem. As pessoas contam muito. Não, nada se faz sem as pessoas. E, portanto, cada um de nós, no seu reduto íntimo próprio, tem uma responsabilidade. Mesmo em situações como eram estas, vivíamos ainda em ditadura, mas podiam-se fazer coisas. Portanto, ele diz, a profissionalização, hoje somos centenas, hoje felizmente quando eu vou a colóquios, a congressos de arqueologia, há gente onde antigamente havia individualidades notáveis, já não conheço a maior parte dos que lá estão. E isso é excelente. Depois fala o Gonçalo Ruiz na crescente socialização e divulgação arqueológica que levou, que levou à emergência, ao aparecimento da denominada arqueologia pública, cuja etiqueta é usurpada por quase todos. Este também é uma grande fixação do nosso tempo, a arqueologia pública. E ele desenvolve muito sobre o que é que isso é e o abuso que se faz muitas vezes, a importância que tem, mas também o abuso que se faz muitas vezes dessa etiqueta, a arqueologia pública. E fala nas revoluções que a arqueologia conheceu ao longo do tempo, resume-as de uma forma que é dele, não quer dizer que seja a única, primeira do antiquarismo, que recebeu, e digamos, a partir do antiquarismo, a inclusão na arqueologia, no século XIX ainda, época aqui do nosso António Santos Rocha, dos métodos geológicos, e este colóquio, as atas deste colóquio, são particularmente ilustrativas desta componente da geologia para a arqueologia,
como sabem, sobretudo em pré-história, é a base fundadora da nossa arqueologia pré-histórica no século XIX. Depois fala no segundo, revolução, a do radiocarbono. O Colin Renfrew, que é o primeiro a falar em revolução do radiocarbono, até fala em 3 revoluções do radiocarbono, não é? Portanto, o radiocarbono é complexo, há uma primeira, há uma segunda e há uma terceira. E já deixámos de viver, mas vivemos já depois do Colin Renfrew uma terceira. Portanto, o radiocarbono é bastante importante para a arqueologia, mas tem que se ver com maior detalhe. Depois ele fala na atual, que estamos a correr, a revolução atual que estamos a correr na arqueologia, que é a da Big Data, da explosão dos dados, com novos métodos quantitativos, e a do ADN. Provavelmente estas ciências da microbiologia serão as ciências federadoras da aproximação da natureza, incluindo o homem como elemento da natureza, do século XXI. Se a física, se a química tradicional foram ciências dos séculos anteriores, a do século XXI provavelmente é a microbiologia. E também, evidentemente, com grande impacto na arqueologia. Depois apresenta um quadro que eu acho particularmente interessante, os tais complicados, mas interessante, que é o quadro que ele apresenta, que lhe chama o firmamento da arqueologia. E neste firmamento da arqueologia, ele apresenta as várias correntes, a arqueologia histórico-cultural, em que eu e a parte dos que estamos aqui, fomos, ou continuamos a ser formados, não é? Como a arqueologia dentro do estudo da história geral. A arqueologia depois nova, New Archaeology, que já é velha, evidentemente, que é uma arqueologia dos anos 60, do século passado, e 70. E depois as várias arqueologias que se emergiram até hoje e que não têm verdadeiramente cognitiva, isto e aquilo, aquilo outro, há várias designações, mas não há algo que tenha emergido desde os finais dos anos 80, do século passado, desde há 30, 40 anos atrás até hoje, nada emergiu como federador de uma nova maneira, de uma nova corrente teórica global e abrangente da arqueologia. Todas se chamam melhor, muitas até adotam a designação de pós. Pós isto, pós-processual, pós-moderna, pós isto, portanto, pós. Vem a seguir mas verdadeiramente não constitui um paradigma novo. Isso não é mau, necessariamente. Isso não é mau. Portanto, vivemos ainda hoje na arqueologia, e não é só na arqueologia, nas ciências, uma época em que não há paradigmas dominantes. E não é necessariamente mau. Outro aspecto daqui do texto do Gonçalo Ruiz que eu queria salientar é a ideia de que a arqueologia é muito diversificada, é muito variada, o que também é totalmente verdade. E a importância da arqueologia, sob contrato, da arqueologia pública nas suas várias dimensões, e designadamente a arqueologia dos impactos ambientais, que decorre de trabalhos de impactos ambientais. E ele coloca, aqui tem uma frase que eu acho que deve ser uma frase-chave neste texto, que é: o que é que faz falta atualmente não é animar a malta. O que faz falta para nós arqueólogos é publicar. Registar, publicar. Ligando com aquilo que eu disse há pouco do digital, muitos autores ao nível filosófico dizem, e eu acho que dizem com toda a razão, que nós estamos a arriscar a construir a civilização do buraco negro para o futuro. A maior parte daquilo que nós fazemos hoje não tem registro, senão digital. Efêmero. Quem hoje vá a uma qualquer... Não me aconteceu a mim, mas aconteceu a uma colega, e também não aconteceu agora, já há uns 20 anos atrás, 20 ou 30, não sei, há uma década já, a uma universidade americana com uma disquete, daquelas disquetes, para fazer uma conferência, só no museu é que havia um computador que pudesse ler aquilo e transferir para outra coisa. Museu. Cá está, museu. As tecnologias envelhecem muito rapidamente, o que fica na nuvem passa, não há nenhuma nuvem que dure tanto como um livro. E, portanto, há realmente, se nós no passado, e nós os arqueólogos somos especialmente advertidos para isso, Idade Média, por exemplo, num passado relativamente recente, não é? Para mim da pré-história, nos queixávamos. Eu lembro-me de conversas com, quer o professor Alarcão de Coimbra, quer com o José Matoso de Lisboa, de conversas sobre o lugar da arqueologia no estudo da Idade Média e Idade Moderna, que no meu tempo, quando eu comecei, era assim uma bizarria. É isso. Para esses períodos não se justifica a aproximação arqueológica. Justifica, porque uma grande parte da vida social, do que foi a vida social medieval, não está registada nos documentos.
não está registada nas epígrafes, nas iluminuras, no que quiserem. Perdeu-se, ou se não perdeu, está debaixo da terra, à espera que os arqueólogos a estudem. Além disso, isto vale para a arqueologia em geral, aquilo que os arqueólogos obtêm a partir da terra, embora muito fragmentado, muito precário, é sincero, é ingênuo, é a realidade. Enquanto que o documento escrito muitas vezes é forjado. Um contrato não é seguro que tenha sido, diga respeito realmente àquilo que ele contrata e que tenha sido na data em que se diz que foi feito e que os verdadeiros protagonistas sejam quem o assina. A louça que se deitou fora, que se perdeu de uma cozinha, essa dá-nos conta mesmo de como vivemos em casa. Não é um inquérito sociológico, mesmo esse é feito muitas vezes, tem que se ter muito cuidado por causa do dourar a pílula. Temos porcelana, com certeza. Provavelmente não é isso que temos em casa, e onde comemos todos os dias. Quer dizer, agora é em plástico, infelizmente, mas a porcelana tornou-se também barata. Mas quer dizer, eu falar em tempos mais antigos. Portanto, a importância de publicar. A atração... Depois há aqui um outro tópico que esse levaria pano para mangas. Eu disse que de meia hora e estou a ver que estou-me a arrastar demasiado. Que é a atração da arqueologia pelo património. E, neste sentido, este texto do Gonçalo Ruiz Zapatero é verdadeiramente magistral. Eu, na altura em que estava a ler este texto, estava também a recordar coisas que já me tinha fechado nas minhas gavetas das memórias para um livro sobre... O tempo passa muito depressa, os 50 anos, meio século da minha intervenção cívica e cultural, que irá sair em outubro, e estava a redescobrir muitos textos e fica, epá, isto é uma coisa extraordinária. Em 1989, eu tinha escrito um texto, que não vos vou amassar, onde precisamente chamava a atenção para o perigo que é o abraço de urso do património sobre a arqueologia. A arqueologia é, acima de tudo, uma ciência histórica ou antropológica, depende do enfoque que se queira, de acordo com as escolas, várias escolas da arqueologia. O património vem depois. O património vem depois. Este serviço do pai, que é o que quer dizer a palavra património, pater numus, é qualquer coisa que só existe, nós só servimos o pai público, porque a mãe é privada, é matrimónio, não é? A mãe é no domínio do privado, só servimos o pai, só qualificamos como património aquilo que entendemos que é merecedor de tal. E há duas maneiras de o fazer, ambas legítimas. Uma, a emoção. Um cruzeiro, uma pedra de calçada que sempre passei ali com os meus pais, até o meu pai caiu ali, se estateirou, portanto, isto não pode ser destruído, que é uma memória que eu tenho. Portanto, tudo isto, não é? É legítimo. É totalmente legítimo. Nós somos compostos por emoção e por razão. E temos que atender às duas coisas. Mas claro que tem que ser baldeado, tem que ser caldeado isto pela razão. E aquilo que verdadeiramente depois define o património é a razão, é a investigação científica, é dizer, de acordo com a lei de bases do nosso património cultural português, que é muito boa, aqueles vários fatores, a antiguidade, a originalidade, único, caráter único, etc. Há um conjunto de dados que podem ser avaliados e até parametrizados para dizer que isto é um bem patrimonial mais importante que aquele ou do que aquele. Nós, nunca os arqueólogos devem cair na armadilha de considerar que é tudo muito importante e tudo tem que ser preservado. Isso é uma armadilha fatal. Nada. Nos museus eu vivi, num certo tempo, quando se definiram os tesouros, pela primeira vez listas de tesouros nacionais, de museus em Portugal, com colegas meus, diretores de museus, umas discussões extraordinárias, que eram alguns notáveis, pessoas notáveis, que eu não é quer dizer, mas que divergia deles, diziam, não, tesouros nacionais é tudo o que nós guardamos no museu, agora vamos dentro, se nós está no museu é porque é importante, é tudo importante. É um erro quando se parte destas posturas que até tendem a ser um bocadinho ingênuas e juvenis, não é? Do tudo ou nada. O que é um tesouro nacional no museu, pode-se dizer, nessa altura dizia eu, claro que isso não está na lei, não é assim, mas eu pertencia à comissão da lei e não está na lei, mas eu dizia informalmente, o que é um tesouro nacional no seu museu, no teu museu, é aquilo que tu, se houver um incêndio, vais a correr salvar logo. E depois foges, porque já não podes salvar mais nada. Esse é um tesouro nacional.
E se ficaste com muita pena que outra coisa que estava na sala de baixo, esse também é um Tesouro Nacional. E, portanto, temos de tomar medidas para salvaguardar esse. Estar em sítios de acesso fácil, vitrinas antifogo, etc. Portanto, a lei depois estabelece um conjunto de características, até embalagens sempre preparadas, embalagens ao pé, num sítio que seja fácil de acesso, para meter rapidamente, em caso de catástrofe natural ou invasão, enfim, o que quer que seja, poder salvaguardá-los. Portanto, não nos deixemos cair na armadilha de que tudo é importante. Claro, também não caímos no princípio oposto, que infelizmente a legislação atual portuguesa quase que permite e contra a qual eu também me revolto bastante, que é aceitar de ânimo leve o princípio que está na lei da conservação pelo registro, que se pode, diria, praticamente tudo destruir, porque fica o registro, a fotografia, as plantas, os desenhos, tudo isso. Nem 8, nem 80. É difícil o meio? Pois é, a vida é difícil. E muitas vezes perdemos, outras vezes ganhamos. É mesmo assim. Nós, arqueólogos, quero dizer. Porque o património arqueológico não é dos arqueólogos. É dos cidadãos. E, portanto, se não conseguimos... também não é de quem governa. Se não conseguimos convencer os nossos cidadãos, concidadãos, que determinado bem arqueológico merece ser salvo, e fazemos 30 por uma linha, manifestações, direito... E a nossa lei de base, começa na Constituição, mas a nossa lei de base do património é única na Europa, porque expressamente permite, como número 1, para as possíveis causas, o património como causa para a ação popular. Portanto, nós temos o direito à ação popular em defesa do património. Se não o executamos tanto, não é porque a lei não nos permita. É porque nos acomodamos com facilidade e não temos ainda o sentido da cidadania que devíamos ter em muitos casos. Agora, é evidente que sempre isto tem que ser muito caldeado, não é? É naquilo que verdadeiramente, coletivamente, todos, não é? E depois os poderes políticos vêm por atrás, como sabemos, não é? Quer dizer, estão onde está a vontade popular. Todos possamos fazer em defesa deles. Portanto, enfim, eu diria, para concluir, haveria aqui mais coisas a dizer, mas esta referência, que é uma grande lição, que devia ser passar agora a constar de todos os cursos universitários. É aquilo que a Ana Margarida, quando comentávamos e fazíamos apontamentos, dizia o benefício dos mestres. E tem toda a razão. Depois temos 3 artigos, peço desculpa, eu se calhar já passei quase, pelo menos 25 minutos, 3 artigos sobre história da arqueologia, com relevo para o Dr. Santos Rocha. As considerações sobre o papel da geologia dos seus atores no universo arqueológico de António dos Santos Rocha, do Pedro Calapés, do José Brandão, do José Manuel Brandão, e de mais 11 autores, vejam, ou melhor, no total são 11 autores, o que é uma coisa também extraordinária, não os posso aqui nomear todos. É muito bem documentado, de resto esta é uma marca d'água do volume todo. Muitos artigos são muito bem documentados, dá prazer, dá muito prazer, mesmo para quem não seja especialista na matéria, parar nesta imagem, naquela, portanto, são muito bem documentados. Aqui, uma nota a reter é da importância da geoarqueologia, que também é um leitmotiv de todo este volume, da geologia, da ligação da arqueologia com a geologia, a importância da antiga Comissão Geológica do Reino, e já regressarei a ela a seguir. Do Nery Delgado, como autor do primeiro roteiro de abastecimento de águas, não foi só aqui, andou por todo o país quase a fazer coisas destas, e não foi por acaso. Do Paulo Chofá, que estudou os terrenos do Jurássico e da mina de carvão do Cabo Mondego e da Serra da Boa Viagem. Enfim, portanto, é um artigo muito interessante centrado nesta temática. A seguir, portanto, da transdisciplinaridade, diria, como uma outra referência que poderíamos ir longe neste, mas que não tenho tempo. Depois há um segundo artigo muito interessante, que é o dos moldes, as moldagens entre cortesia e partilha científica, as moldagens arqueológicas oferecidas por Nery Delgado ao Museu Municipal da Figueira da Foz em 1894, do José Manuel Brandão. A execução de moldes, nós no Museu Nacional de Arqueologia também temos, em direto fizemos e recebemos, etc. Se vamos a Paris, ao Museu de Saint-Germain-en-Laye, destas épocas também, etc. Um pouco por todo o mundo, não é? Os moldes, nesta altura, eram uma forma muito... E até houve peças em que os originais se perderam e só ficou o molde. Por exemplo, o célebre Homem de Muge, dos Concheiros de Muge, do Mesolítico, em Muge, no Ribatejo, estudado por esta gente da Comissão Geológica, o original perdeu-se e temos a cópia.
que foi feita como intercâmbio científico. Depois, temos o artigo de Raquel Vilaça e da Ana Margarida Ferreira, também muito bem documentado, sobre Santos Rocha, um arqueólogo de corpo inteiro e, portanto, também protetor dos monumentos megalíticos da Figueira da Foz. E aqui é que eu queria fazer a referência a estas datas absolutamente mágicas para a história portuguesa. 1890 a 1894 e, particularmente, 1894. Estas datas são muito importantes, não só por estarmos aqui na Figueira e o Museu Santos Rocha, mas são, sobretudo, muito importantes para o país. E o que se passou aqui é digamos, uma manifestação disso. 1890, ultimato inglês. 1891, final, revolta republicana do Porto. 1892 e 93, bancarrota. 1894, ainda saída da bancarrota. Bancarrota de que só acabámos de pagar os juros dos empréstimos feitos há meia dúzia, eu tenho aqui os dados, em 1990. Foram 99 anos de juros. Nada disto é por acaso. 1893, um ano antes, 94, daqui do vosso Museu da Figueira, foi a criação do Museu Nacional de Arqueologia, por Leite Vasconcelos. Na altura, Museu Etnográfico Português. O ano em que, durante 6 meses apenas, 93, houve aquilo que os monárquicos conservadores, mas hoje dizíamos reacionários, chamaram o governo dos bandidos. Porque, face à convulsão toda resultante disto que eu falei antes, do ultimato, do republicanismo violento que estava a começar a emergir, da bancarrota, face àquilo que o Leite Vasconcelos chamava os males do tempo, o rei acabou por nomear um governo de monárquicos progressistas, entre os quais, cumpre aqui salientar, o Bernardino Machado, não é? Que é o introdutor em Coimbra, na Universidade, do estudo de Antropologia, dos estudos de Antropologia, por exemplo, que aqui o Santos Rocha e muitos outros pelo país depois vieram a desenvolver e digamos que era uma das grandes modas, uma das grandes faróis, os estudos de Antropologia Física. Portanto, e o Bernardino diz ao Leite Vasconcelos, passe por cá, a casa dele, rapidamente, porque há a oportunidade de fazer o seu museu. Estes museus que surgem são brados nacionais. Fazem parte, tanto como a revolta republicana do Porto ou as manifestações contra a monarquia completamente esbragadas, fazem parte do mesmo movimento, só que feito aqui por intelectuais. Os museus, estes museus, o da Figueira e outros, o Nacional de Lisboa, o da Figueira e depois outros que vão emergir aqui nesta década, são a forma de dizermos: nós temos valores, nós temos coisas, temos que nos apegar aos nossos valores. Portanto, não é por acaso que as coisas acontecem. E também não é por acaso que eu vi isto tudo como houve, porque foi a seguir a duas décadas de fontismo, com o endividamento excessivo do país para os primeiros caminhos de ferro, para coisas algumas boas, os caminhos de ferro, etc., etc., mas não planeado e, sobretudo, não planeado. E reparem que sabem quanto é que era a dívida pública portuguesa em 1894? 124%. É mais ou menos, talvez até menos, não sei quanto é que é agora, mas é se calhar até menos do que é agora. Só que não tínhamos a União Europeia e sobretudo, tínhamos uma economia muito imperial, não é? A Inglaterra como a pôr e dispor quase como queria tudo no mundo. Agora não, temos uma economia mundial muito mais balanceada e equilibrada entre potências e sobretudo estamos incluídos numa grande potência, não é? Que nos protege também, não é? Portanto, enfim, desculpem dar aqui à roda em coisas que não têm, mas não podia deixar de referir, porque não são coincidências, nada é coincidência na vida. Quer dizer, às vezes há o acaso. Essa discussão entre a necessidade e o acaso também é um grande tema que nos apaixona a todos, não é? Enfim, continuando, temos a transposição para o museu, a musealização do Dolmen de Cabecinha na Casa do Paço. E aqui coloca-se o tema da musealização,
que é uma outra enorme matéria, se conservar in loco as coisas, se as transpor para outro local, imenso que haveria a dizer sobre isto, imenso, desde dólmenes até mosaicos romanos, etc, etc, etc. E havia a dizer no passado como há no presente. Eu defendo claramente a transposição para museu quando não há condição de conservação nos locais. Não tenho cá nenhum pruridos quanto a isso. Agora, quando é possível conservar num local e faz sentido, pois muito bem. Não é? Depois há 2 artigos sobre o Neolítico, o magnífico Neolítico aqui da região, um sobre o Dólmen do Cabeço dos Moinhos, de vários autores, com a Ana Betancourt. Ana Betancourt é uma autora recorrente, a Ana Maria Silva, que já falei, e que são escavações, digamos, são materiais do Santos Rocha, escavações que vão sendo estudados sucessivamente aqui em vários artigos. Achei curioso aqui o aparecimento de um ídolo almeriense, portanto, uma tradição mediterrânica que aparece aqui neste Neolítico. Depois, há outro artigo sobre os ocupantes dos monumentos megalíticos da região da Figueira da Foz escavados por Santos Rocha, e o título é muito interessante, ou o subtítulo, O que os seus restos ósseos nos revelam, da Ana Maria Silva, que já cumprimentei aqui, e que nos retoma também, mas em termos modernos, o interesse da antropobiologia, já não é medir crânios, é muito mais sofisticado do que isso, não é? E de algum modo faz pontos com os próprios estudos da fauna, que à frente há um artigo também, em que, reparem, hoje interessa-nos o dimorfismo sexual, o sexo determinar, masculino, feminino, a idade, as doenças, as cáries, etc. Há todo um conjunto de dados que nos interessam muito para além de medir os grandes oligocéfalos ou braquicéfalos e a partir daí fazer as grandes teorias que colapsaram todas. Depois há 6 artigos sobre a proto-história, com relevo para Santa Olaia, um deles é sobre fauna, como já disse, é o contributo do estudo da ocupação pré-histórica da Figueira da Foz, a estação humana de Arneiro, do Carlos Batista e da Ana Betancourt, são achados de superfície de Santos Rocha. Depois há um punhal em cobre esquecido, que é um sítio reencontrado, Louriga, que é muito famoso na arqueologia portuguesa, mas estava neste limbo do esquecimento. É um texto em que a Raquel Vilaça é a última a assinar, antes a Ana Rita Pereira e o Carla Botaine. Isto, suponho, não conheço as pessoas, mas devem ser alunos da Raquel, da professora Raquel Vilaça. Isso também é um outro dado importante neste volume. É a importância que a Universidade tem. Principalmente Coimbra, mas também o Minho, a Universidade do Minho, de algum modo alguma coisa de Lisboa, mas sobretudo Minho e Coimbra. É muito evidente os resultados do labor das universidades nestes estudos e, portanto, neste volume. Isso é outro dado também muito importante que temos que salientar. Muitíssimo importante. Foi uma das coisas que mais mudou na arqueologia portuguesa da democracia, foi a universidade, no sentido dos estudos universitários de arqueologia. A universidade é uma velha senhora e continua a ser uma velha senhora cheia de vícios. Cheíssima. Mas não há dúvida que alargou muito o seu campo de estudos e, no caso da arqueologia, então, é uma revolução completa. Depois, concluí esta secção com o depósito metálico de Spite, em Orém. São também vários autores, com também a professora Raquel Vilaça incluída. São 25 peças em que foram à procura do paradeiro delas, só 4 é que estão aqui na Figueira, outras estão no Museu Nacional de Arqueologia. Enfim, é uma transição do 3º para o 2º milénio antes de Cristo. Depois temos os artigos da Idade do Ferro, que são 3, os cacos, sempre os cacos, notas sobre as produções de cerâmica em Santa Olaia na Idade do Ferro, de Sara Oliveira Almeida e Maria Isabel Prudência, e 5 autores no total. Aqui eu chamava a atenção em especial para a arqueometria, é outro domínio da transdisciplinaridade da arqueologia, os estudos arqueométricos, não é? E neste caso a ativação neutrónica. Depois o artigo sobre as mais antigas mós circulares rotativas do ocidente da Península Ibérica, os trabalhos de Santo Rocha nos povoados da Idade do Ferro do Baixo Mondego. É um artigo do professor Carlos Fabião da Universidade de Lisboa e é sobre esta questão das mais antigas mós rotativas circulares. E aqui se o impacto, uma descoberta desta importância, sem grande impacto na literatura internacional. Isso também ocorre. Um dos nomes que aqui falámos, o Nery Delgado, é o primeiro a identificar na Europa o homem que nós chamamos de Cro-Magnon, a partir do abrigo de Cro-Magnon em França, mas encontrou na Serra del Rei, em Óbidos, ali entre Óbidos e Peniche e Lourinhã, aquela zona. Encontrou-o antes e descreveu, e está publicado, como sendo o homem fóssil do Paleolítico Superior, só que ninguém ligou.
E até está publicado em francês. Só que ninguém ligou. E foi quando em França depois descobriu Cro-Magnon que se passou a chamar o homem de Cro-Magnon. Vejam bem. Devia ser o homem das Cesaredas. Portanto, estes casos de falta de repercussão internacional são importantes. Se bem que deve-se dizer uma coisa. Estes homens, do final do século XIX, da Comissão Geológica, Santos Rocha também, portanto, esta geração, talvez, eu ia dizer uma coisa que talvez seja exagerada. Talvez não fosse mais internacionalizada e cosmopolita no sentido de estar presente nos fora internacionais do que nós. Mas era certamente do que nós dos anos 70, dos anos 60, dos anos 80. Certamente. Eles eram mais, viajavam mais, eram mais frequentadores dos grandes meios científicos internacionais do que a arqueologia portuguesa de todo o período do Estado Novo e mesmo um pouco depois. Depois temos os mais antigos, mas eu já falei, a fauna de Santa Olaia, que também já falei um bocadinho, é um artigo que me agradou muitíssimo ler, porque introduz estes parâmetros da tafonomia, da arqueozoologia, pois, tudo isto, todos estes vários artigos remetem-nos para ideias como a importância das coleções antigas, dos museus, que não são nada mudas, nem para deitar fora, estão-nos sempre ali a interpelar. Esse é o encanto de trabalhar em museus. E por isso eu nunca quis fazer carreira de raiz na universidade. E sempre optei pelo museu. Porque no museu nós, todos os dias, se quisermos, estamos chateados, estamos enfadados, vamos para uma reserva, circulamos e vemos uma coisa que ainda não tínhamos visto bem. Um vaso, um caco, uma pedra lascada, o que quer que seja. Portanto, eles estão cá, esses objetos estão cá e estão-nos sempre à espera que nós os interpelemos. Porque eles, digamos que são mudos se nós não os soubermos fazer falar. Só nesse sentido é que serão mudos. A importância da universidade já falei, a importância dos impactos ambientais já falei também um bocadinho. E, finalmente, há 2 artigos sobre o romano. Finalmente não, porque temos depois a idade contemporânea. Finalmente, nesta fase. Os artigos sobre o romano, que são 2. Um sobre o farol, possível farol no Cabo Mondego, um artigo do Vasco Gil Mantas, que é de um exercício de erudição e de probabilidade, mas muito interessante, não é? E, portanto, mostra-nos como também a erudição é importante em arqueologia. E outro, que aliás está antes, já devia ter referido, que é os elementos para o estudo da ocupação romana da Foz do Mondego, do Marco Penajoia. São materiais diversos recolhidos por Santos Rocha em fornos, sobretudo em fornos. Finalmente, em São Tonsim, temos um último grupo grande, e que eu, infelizmente, não vou poder entrar no detalhe que gostaria, tenho aqui dados para isso, mas não vos quero massacrar, que é sobre a Idade Moderna e Contemporânea, e são temas principalmente figueirenses. Para mim, que conheço mal a Figueira, embora tenha cá estado várias vezes, foi a maior descoberta e o maior prazer. Foi realmente ver aqui coisas, até fotografias antigas, tudo isso, que certamente a vós, os figueirenses, vos dizem muito, e mesmo quem não é também diz muito porque são descobertos, é aquilo que realmente nos causa até emoção, encanto, não é? Um primeiro é sobre o contributo da fotogrametria para a arqueologia, do Bruno Freitas e do Marco Penajoia também, que é o acompanhamento de uma empreitada, cá está a arqueologia de empreitada, e aqui há a relação da arqueologia com a arquitetura, não é? Aliás, eles não usam a expressão no artigo, mas era bom que nós nos começássemos a interiorizar esta ideia. A arqueologia da arquitetura, que já é muito corrente agora, mas não seja usado, mas este artigo é um artigo de arqueologia da arquitetura. Um outro que é a exploração da mina de carvão do Cabo Mondego, um breve apontamento, muito bem documentado, excelentemente documentado, do José Soares Pinto, do Pedro Calapés, do José Manuel Brandão. Eu peço desculpa, eu tinha aqui falam no geoturismo, por exemplo, na arqueologia mineira industrial, etc. Depois um outro artigo sobre a importância da ocorrência da celestite no Cabo Mondego, como eu aqui aprendi, não é? Portanto, a celestite como, digamos, nódulos geoides e nódulos de cristais prismáticos em massas radiais de cor branca, enfim, eles descrevem isso. E aqui chamou-me a atenção a importância dos textos clássicos da mineralogia e da cristalografia. Depois o artigo do Cabo Mondego à estação de CP, de António da Silva Guimarães, e a linha do americano. António Silva Guimarães é o instituidor da linha, e a linha do americano, de Inês Pinto e Ana Domingues, um artigo, mais uma vez, encantador do ponto de vista da documentação, e o António da Silva Guimarães
como, digamos, alguém contribuiu para o desenvolvimento socioeconómico e urbanístico da Figueira, um oficial de marinha mercante português, enfim, não vou entrar agora no detalhe do que eles tinham aqui, que eu tinha tirado apontamentos. Achei piada a uma das fotografias, que é o rombo na muralha, para atravessar precisamente o que nós hoje chamaríamos um crime patrimonial, não é? Um rombo na muralha para atravessar, da fortificação de Buarcos, se não estou em erro. Depois, há os materiais arqueológicos para a história da Figueira, do século XVIII, do século XIX, de José Ricardo Nóbrega, que resultam da revisão do PDM de 2017. E esta é outra dimensão muito importante. Os PDMs, tanto que haveria a dizer sobre os PDMs e sobre como eles podem ser potencialmente bons e como muitas vezes não são, e como está maltratado do ponto de vista legislativo o património cultural, e em particular arqueológico, na legislação dos PDMs. Fica muito ao critério casuístico de cada Câmara Municipal, de cada equipa, dar mais ou menos importância. Eu faço um apelo a todas as câmaras, sei que aqui ele é seguido, como se vê por este artigo, a que nunca menosprezem o património arqueológico nos PDMs e na revisão dos PDMs. Depois, portanto, o contributo, portanto, dois ingleses, Laidlaw and Son, Glasgow, o contributo da diversificação do investimento britânico no estrangeiro para a modernização dos sistemas urbanos de distribuição de água na Figueira da Foz, um artigo de José Ricardo Nóbrega e Cláudia Figueiredo, aqui ambos do Museu Municipal. Novamente um artigo encantador do ponto de vista da documentação. É uma empreitada municipal de requalificação das ruas do núcleo antigo da cidade. É uma rede com 130 anos, agora já, e portanto é um ensaio de reconstituição histórica que me agradou também bastante ler. E recorda-me uma das mais poderosas ferramentas que nós temos, nós professores, eu fui, antes de ser do Museu Nacional de Arqueologia, professor do ensino secundário, que temos para ensinar história, que é a história pelo estudo do meio. É a melhor forma de ensinar história às crianças e aos jovens. Os adultos têm outra capacidade de abstração. Mas as crianças e os jovens, muito jovens, até aos 12, 14 anos, não têm capacidade de abstração histórica como a história requer. Então, a forma de curto-circuitar isso, dar volta a isso, é estudar pelo estudo do meio. Ir às ruas, ir aos locais, mostrar às crianças, ver, fazer-lhes abrir a vista, porque é que está aqui esta porta tão grande, quando as outras são todas pequeninas? Porque é que esta rua vai à direita e de repente vira para ali? Este tipo de coisa assim. E, claro, depois o que está debaixo dos pés, a arqueologia. Finalmente, terminaria os artigos com os princípios da valorização do património industrial do Cabo Mondego, do Francisco José Cruz Velho, da Costa, que não é uma solução, mas apresenta múltiplas leituras para um aproveitamento possível do espaço. E coloca uma questão também, isso é já tenho, aliás, feito conferência nessa base, a ruína e o lugar da ruína. Devemos restaurar, reconstituir, devemos deixar a ruína enquanto ruína? É um tema vastíssimo, como imaginam, onde se pode ambas as posições, e não há verdade ou mentira, não há verdade ou mentira. É um terreno muito, muito complicado. Há países como a Escócia, por exemplo, não é um país, mas quer ser um país, em que a primazia é da ruína, e não há praticamente restauro nenhum, em nada. As coisas, como as pessoas, envelhecem como envelhecem. E quando chegar ao nosso ponto em questão, se estão em ruína, ficam em ruína. Tal como uma pessoa velha querer parecer nova, é uma triste figura. Também, numa ruína, modernizá-la, com grandes projetos de arquitetura, com muito aço escovado, e não sei o quê, como eu tenho visto em Espanha, e alguma coisa em Portugal, mas estou tudo em Espanha, em que a ruína, coitadinha, é um resto de uma torre, e depois o que está, basicamente, é uma obra contemporânea de arquiteto, isso é inaceitável. Portanto, agora, entre os dois extremos, temos, evidentemente, muita terra debaixo do céu, como dizem os chineses. Finalmente, há a mesa redonda sobre o património industrial futuro, já há pouco disse os intervenientes, e aqui fala-se da atratividade do património industrial, da ligação com o património geológico, da relação com empresas ainda subsistentes e proprietárias, e por vezes uma relação nada fácil, no caso aqui fala-se da Simpor, para dizer o menos, para ser, digamos, diplomata, embora se espere que nesta altura, pelo menos atas diz isso, que a Câmara Municipal possa tomar conta da propriedade. Depois,
não sei se já houve evoluções. Depois o Paulo Trincão tem uma intervenção que eu acho muito interessante e que, aliás, é uma epígrafe da mesa redonda, que às vezes, aliás, é atribuída ao Dom João II. Há tempo para tudo. Há tempo para olhar como a coruja e tempo para voar como o falcão. E estes dois olhares são olhares diferentes, mas eles são ambos necessários. E pronto, como disse, era para ser meia hora, provavelmente foi 3/4 de hora, se não mais, peço muita desculpa. Acho que é um volume que mantém toda a atualidade, como o tema deste colóquio, mantém toda a atualidade, quer nas questões globais que coloca, quer nas questões locais, da Serra e da sua necrópole, do estuário do Mondego, como eixo de civilização, do Val da Foja, do Cabo Mondego, tão singular e extraordinário, ativo patrimonial figueirense, enfim, portanto, mantém toda a atualidade, é mais um tijolo, desculpa, é uma metáfora positivista do tempo do Santos Rocha, é mais um tijolo para o nosso conhecimento e, sobretudo, um tijolo que deve, por isso é livre, ser aberto, folhear, arejar, para nos inspirar sempre para o futuro. Muito obrigado pela vossa atenção e desculpem ser tão longo. Muito obrigado. Muito obrigado, Luís Raposo. Entretanto, dou a palavra ao professor Ricardo Silva. Não sei se prefere falar aqui ou lá, não está à vontade.